Olá, segunda-feira, semana começando e estamos aqui pela graça de Deus. Muito obrigado ao Senhor por permitir que a gente se encontre mais uma vez e que esta semana possa ser uma semana marcada por muita esperança para você, que dias melhores de fato cheguem a todos nós. Muito obrigado, está mais um Rezando a Palavra chegando para você, mais um Rezando a Palavra chegando. Que Deus abençoe a você e a sua família. Gostaria de mais uma vez lembrar, não se esqueça de reservar ao longo do dia um momento onde você possa retomar com tranquilidade aquilo que todos nós rezamos aqui. Combinado? Vamos então à palavra de hoje, Mateus capítulo 9, versículos do 9 ao 13. Mateus capítulo 9, versículo do 9 ao 13. O evangelho de hoje é especial porque celebramos a festa de São Mateus. Por isso o evangelho proposto para este dia fala claramente do chamado do Senhor a este considerado pecador e ao mesmo tempo o que Deus espera, o que Jesus espera. Resumindo, aqueles que têm saúde não precisam de médico, querem misericórdia, não sacrifício. Vamos então, Mateus capítulo 9, versículos do 9 ao 13. Naquele tempo, Jesus viu um homem chamado Mateus, sentado na coletoria de impostos, e disse-lhe: segue-me. Ele se levantou e seguiu a Jesus. Enquanto Jesus estava à mesa em casa de Mateus, vieram muitos cobradores de impostos e pecadores, e sentaram-se à mesa com Jesus e seus discípulos. Alguns fariseus viram isso e perguntaram aos discípulos: por que vosso mestre come com os cobradores de impostos e pecadores? Jesus ouviu a pergunta e respondeu: aqueles que têm saúde não precisam de médico, mas sim os doentes. Aprendei, pois, o que significa: quero misericórdia e não sacrifício. De fato, eu não vim para chamar os justos, mas os pecadores. Ora, queridos, o Evangelho é uma narrativa muito conhecida de todos nós, mas que adquire um significado muito especial neste dia de hoje, sobretudo quando nós começamos a correr a tentação de achar que Jesus chama apenas alguns e não chama outros. Não, Jesus chama todos, inclusive chama todos que são pecadores. A diferença é como nós respondemos a este chamado. Querer criar uma imagem fantasiosa de que Jesus só chama os puros e bons, nós nos enganamos. Pelo contrário, quando nós olhamos para a história da humanidade, quantas pessoas que aparentemente estavam perdidas e acabaram se encontrando e porque encontraram uma experiência de amor. Este é o primeiro ponto fundamental deste evangelho de hoje. Jesus chama a todos e quer que todos nós o sigamos. E como eu disse, a diferença é como nós respondemos a este chamado. A outra parte do evangelho de hoje nos apresenta algo muito particular, que infelizmente acaba sendo comum em nosso meio e que não deveria ser. A segunda parte do evangelho narra as pessoas incomodadas, porque Jesus estava sentado com os pecadores e com aqueles que precisavam sim de uma atenção especial. E ali pergunta: olha, como que é possível? E se esse homem soubesse de tudo isso, se ele fosse de fato um profeta ou qualquer coisa similar, ele não estaria junto a essas pessoas. E a resposta de Jesus é muito clara: quem já está sadio não precisa do tratamento médico, mas são exatamente os enfermos que precisam de uma atenção. E quem são esses enfermos? Somos todos nós, fracos, pecadores, que precisamos sim encontrar com o Senhor. E este é um risco muito grande, porque às vezes a comunidade religiosa, a vida da igreja, a vida eclesial, que deveria ser sempre o lugar da acolhida de todos os mais frágeis, a gente acaba criando o discurso de como quem só pudesse passar por aquela porta já fossem os puros, os convertidos, ou, numa linguagem bem nossa, já os santos. E esquecemos que, na verdade, todos nós necessitamos do Senhor, porque todos nós somos pecadores.
E mais do que isso, Jesus vai acrescentar dizendo: o que ele quer não é sacrifícios absurdos, o que ele quer é exatamente a misericórdia. E é essa misericórdia que precisa cada vez mais voltar ao centro da igreja. A misericórdia que o Senhor derrama sobre todos nós de maneira igual, nem sempre nós queremos que essa misericórdia chegue a todos os outros. E aí, quantas vezes, assim como no Evangelho de ontem, nós nos sentimos enciumados ou incomodados porque sabemos que o outro, de repente, alcançou a misericórdia de Deus. Portanto, irmãos, lembremos que a igreja é exatamente o lugar para fazermos uma experiência de conversão. Se a igreja já fosse lugar apenas dos puros e dos santos, ela não seria a igreja de Jesus. Aqui estamos e devemos ser o lugar da acolhida de todos nós, porque todos, indistintamente, somos pecadores. E ao encontrarmos com o Senhor, que possamos aos poucos ir refazendo a nossa história e assim respondermos ao seu chamado de amor e lembrar que o que Ele quer é misericórdia e não sacrifício. Que sejamos todos nós a Igreja da Misericórdia. Uma ótima semana para você, paz e bem, até amanhã, se Deus quiser.